Sejam muito bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast. Hoje é o episódio 66. E esse episódio é feito para você que vem brigando com a balança, que vem tentando entrar no peso ideal, que já está cansado de fazer diversos tipos de dieta, praticar diversos tipos de diferentes atividades físicas e que você não chegou onde você quer chegar ainda em termos de vida saudável e saúde. Esse é um tema muito relevante. Eu vejo que meus pacientes urológicos, a maior parte deles está envolvido nesse contexto e a gente não pode deixar de olhar isso. Eu tento muito no consultório trabalhar essa parte de estilo de vida, comportamento, dieta, motivação. Afinal de contas, é algo que predispõe a algumas doenças. Por exemplo, o câncer de rim tem uma maior incidência aí na população obesa, assim como os cálculos renais. Mas não só isso, né? A síndrome metabólica, as comorbidades atrapalham e dificultam os tratamentos. Então não dá para a gente olhar o paciente de uma forma tão pontual, a gente tem que olhar como um todo, mesmo sendo especialistas, urologistas em algumas áreas, então a gente tem que tratar o paciente como um todo. Esse tipo de tema sempre me atraiu. Eu já trouxe outros especialistas para conversar com vocês. O Dr. Rodrigo Bomeni, no episódio 6, para falar de dieta low carb. O Dr. José Neto, para falar de síndrome metabólica, medicina baseada em evidência. E agora eu trouxe para falar para vocês uma super especialista. Né? Acho que estava faltando uma entrevista de uma médica aqui no podcast. Já entrevistei paciente, mulher, mas médico não, então acho que isso realmente é algo que a gente tem que prestar atenção, né? Incorporar o público feminino que é de tanta qualidade no meio médico, né? Hoje já tem mais mulher do que homem médico e esse número está cada vez mudando de forma mais rápida e eu não estou trazendo aqui essa médica só porque ela é mulher, mas porque ela é uma médica excepcional, uma especialista em estilo de vida, emagrecimento e jejum intermitente como terapia para o tratamento e para a prevenção de doenças. Não tenho dúvida que esse episódio vai ser de muita valia para vocês. Então, após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra, sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e hoje é um prazer, um episódio um pouquinho diferente, focado mais uma vez em vida saudável e um episódio focado em dieta, ou melhor, a ausência de uma alimentação. Eu trouxe aqui uma convidada muito especial, uma super especialista no tema jejum. Hoje a gente vai conversar com a Maíra Soliani. Ela é uma médica formada em 2009 e com residência médica em anestesiologia pela Unicamp, completada em 2013. Além disso, ela fez doutorado também pela Unicamp, terminado em 2016, e em 2018 ela fez um estágio em Toronto, no Canadá, com um famoso nefrologista chamado Jason Fung, um expert na aplicação de jejum terapêutico. E essa foi uma experiência que ela mesma conta que foi transformadora, que mudou o curso da carreira dela, e desde então ela vem aplicando esses protocolos de jejum intermitente, low carb, dieta cetogênica, como a gente vai comentar hoje. Aqui no Brasil, ela atua mais especificamente com um consultório em Campinas, e ela trabalha muito com mudança do estilo de vida, sono, atividade física, manejo de estresse, jejum e alimentação, para tanto tratar como prevenir doenças tão prevalentes na sociedade de hoje, como obesidade, a síndrome metabólica, hipertensão, a síndrome dos ovários policísticos, esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado, e o famoso diabetes tipo 2.
Além disso, a doutora Maíra é consultora médica internacional do Fasting Method, que é um método renomado, um programa do próprio nefrologista Jason Fung e da Megan Ramos, que chama The Fasting Method, e ela possui, como ela gosta de dizer, uma ativa participação nas redes sociais para propagar esse conteúdo de vida saudável e de jejum intermitente. A Maíra pode ser encontrada em vários canais de comunicação. O principal é o Instagram, em @doutora.mairasoliani, o mesmo nome para o Facebook. Ela também tem um canal do YouTube, onde ela tem várias entrevistas interessantes. E, além disso, você pode encontrá-la no site www.kidera.com.br. Ela ainda é a autora de alguns cursos e o atual e mais preponderante da carreira dela atualmente, um curso que chama Meu Jejum. Tudo isso pode ser encontrado dentro do Instagram dela, onde ela deixa o link para todas essas redes sociais. Doutora Maíra, é um prazer ter você aqui comigo. Oi, Giovanni, obrigada pelo convite, uma honra para mim e estou muito feliz de estar aqui. Eu queria agradecer a sua participação e agradecer o aceite da entrevista. A gente sabe que vida de médico é corrida e sempre que a agenda uma entrevista com médicos aqui, a gente acaba fazendo nos horários alternativos então eu que agradeço pela sua participação e pelo horário. Maíra, antes de começar a falar sobre jejum especificamente, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente a sua história, né? Como é que foi essa transição de anestesiologista, né, de uma médica que trabalha com anestesia, para uma médica especialista em dieta e jejum? Pois é, Giovanni, essa história é bem inesperada, como a maioria, né? Nós médicos temos a gente é muito apegado à nossa especialidade médica, né? A gente demora muito para conseguir a nossa especialização, a gente demora muito, planeja muito, se esforça muito e nunca planeja sair dela, porque dá muito trabalho, né? Então, no meu caso, não foi diferente. Eu sempre gostei de anestesiologia, sempre estudei, participava em congressos nacionais e internacionais, dava aula, dava workshop, adorava anestesia e nunca imaginei que o meu destino fosse mudar tão radicalmente, mas eu tive uma gestação difícil, sempre tive uma dificuldade para emagrecer, vivi no ioiô, nunca fui obesa, mas eu sempre lutei com a balança, vamos dizer. Tenho um histórico familiar bem importante de diabetes tipo 2 do lado materno e câncer de mama e de cólon no lado paterno, então essas sempre foram preocupações muito grandes que eu tinha na minha vida, sempre me preocupei com a saúde, fazia bastante esporte, maratona, dieta, e mesmo assim não dava certo. E aí, numa gestação difícil, eu me vi muitos e muitos quilos acima e falei, gente, o que eu vou fazer dessa vida? Então, foi por busca, assim, de uma solução pessoal, inclusive foi a minha melhor amiga, que é radiologista, que me deu o livro do Gary Taubes, e eu comecei a ler esse livro porque eu falei, gente, o título já me interessou, né? Why We Get Fat, porque engordamos e o que fazer a respeito. Eu comecei a ler esse livro, eu, assim, obcequei mesmo, eu devorei o livro e no mesmo dia, assim, que eu comecei a ler, eu li acho que uns 3 dias, eu não me lembro direito, mas eu realmente não conseguia fazer outra coisa. E aí virou, assim, caiu a ficha, tudo fez muito sentido para mim, apesar de ter sido escrito por um jornalista. Ele é um jornalista científico inteligentíssimo e cheio de referências o livro, inclusive para quem está nos ouvindo, recomendo demais a leitura, extremamente inteligente, embasada. E aí, a partir do Gary Taubes, eu comecei a ver que tudo que a gente aprendeu na faculdade sobre alimentação era totalmente baseado em evidências fracas e essa falta de conhecimento estava nos levando para um lugar ruim. Então, eu comecei a aplicar em mim, fez muito efeito, assim, eu fiquei realmente impressionada com o resultado, e foi rápido, e aí eu falei, nossa, não consigo não pensar nisso, né, mas eu comecei a estudar a respeito disso e continuei trabalhando normal. Aí, a minha volta, o que aconteceu é que várias pessoas vinham, ai, me ajuda nisso, que exame eu peço, o que eu faço, o que você fez e tal. Então, foi meio por acidente, assim, eu não conseguia parar de estudar a respeito disso, mas eu não pensava em nem trocar de área da medicina, nada disso.
foi realmente que foi acontecendo, que eram muitos amigos, parentes de amigos que começavam a me procurar. E uma vez o meu marido, que é cirurgião, falou assim: Maíra, dá licença, pelo amor de Deus, para de chamar o pessoal no consultório de casa, no escritório de casa. Tem CRM, minha filha, abre um consultório e se vira. Então foi com um empurrãozinho gentil do meu marido que eu resolvi começar a atender, assim, dessa parte de metabolismo e tal, e quando eu comecei foi só com a dieta. E aí eu ainda achava que jejum era loucura, e só depois que a gente estuda que começa a fazer sentido de novo, que a gente percebe que os nossos conceitos estavam totalmente embasados em senso comum, né? E aí quando eu comecei a estudar sobre jejum, eu realmente fiquei, assim, impressionada, mas eu ainda tinha um pezinho atrás. Eu falei, nossa, mas eu precisava ver isso ao vivo. Foi aí que eu fui atrás do Jason Fung, que é um nefrologista renomado, conhecido no mundo todo por aplicar jejuns intermediários, jejum intermitente, para tratar doenças metabólicas, né? Diabetes tipo 2, cetose hepática, enfim. E aí eu consegui ir para Toronto para acompanhar o serviço lá. E ele tinha no serviço dele tanto acompanhamento individual, que ele me permitiu gentilmente acompanhar, eu via os charts com os exames e tal, e também tive o privilégio de poder ver em grupo como que era o manejo dos pacientes que usavam o jejum como terapia mesmo, né? Então foi muito esclarecedor, assim, eu fiquei realmente encantada, eu não conseguia mais estudar nada além disso. Então foi por acidente, mas era algo que fazia muito sentido para mim por conta do meu histórico familiar, né? Eu achava que era uma dieta e de repente reverte diabetes tipo 2. Então tem coisas que são muito mais do nosso sentido, assim, do nosso sentido de vida do que racional. Então foi mais por isso que eu segui o caminho que eu segui. Mas que interessante, né? Bom, pelo menos você era anestesista, né? Você me disse que agora você está atuando praticamente, basicamente nessa área de especialidade e está atuando um pouco com anestesia, mas a anestesista sempre gostou do jejum, né? Sempre fez questão do Sim, jejum de no sempre. mínimo 8 horas, né? Exatamente. Sempre foi a minha preocupação número um com os pacientes. E eu só me importo agora de um jeito diferente. Eu lembro até que, como anestesista, eu ficava bem revoltada com os cirurgiões plásticos, isso não no serviço público, né? Cirurgiões plásticos que demoravam que atrasavam, falava, nossa, judiação, o pobre paciente está de jejum, prolongou mais 2 horas de jejum, que absurdo, coitado e tal. Então, a minha visão mudou completamente, mas sempre foi fonte de preocupação minha, sim. Eu sou urologista, eu opero bastante, né? E a gente vê que hoje os pacientes têm muita dificuldade em ficar de jejum. Acho que é uma preocupação extrema, né? Olha, eu vou ficar mal, vou ficar com hipoglicemia, vou desmaiar. Sim. E isso tudo está dentro da cultura que eu queria trazer para a próxima pergunta para você, que é aquela cultura que a gente tem hoje, né? Que acho que os guidelines de nutrição que falam que a gente tem que comer de 3 em 3 horas, né? E apesar de tanto conhecimento que a gente tem hoje do ponto de vista nutricional, médico, de saúde, de estilo de vida, a população, tanto nos Estados Unidos, quanto no Brasil, quanto no mundo inteiro, ela nunca teve tão acima do peso, tão pouco preparada fisicamente, tão com a alimentação tão alterada e tão errada, né? Vamos dizer assim, vai, entre aspas. Então, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, né? De onde que surgiu essa recomendação de comer de 3 em 3 horas e como é que você acha que o mundo está saindo nesse sentido? Pois é, Giovanni, isso me intriga também, porque eu não gosto muito de pensar em teoria da conspiração, sabe? Eu acho que não existe um plano maquiavélico, vamos envenenar a população e tal. Mas eu já fui bastante atrás disso para tentar entender o motivo pelo qual resolveram falar, assim, o senso comum surgiu. Da onde veio esse mito que comer de 3 em 3 horas era bom? Então, ele veio da gente acreditar que a grelina é responsável pela fome, pelo sinal de fome que a gente libera com o estômago vazio. Então, seguindo um raciocínio lógico, se quando a gente tem um aumento da grelina, a gente tem mais fome,
E se a gente comer várias vezes por dia e deixar a grelina sempre baixa? Faz muito sentido, né? Inteligente pensar assim até. O problema é que não adianta, né? A realidade tem primazia sobre os mecanismos, como o Dr. Souto já diz, um urologista brilhante que eu tenho certeza que você conhece também. Conheço bem. Então, boa parte desse mito de que comer de 3 em 3 horas é interessante para emagrecimento, ele surgiu baseado nisso, que o objetivo era manter a grelina baixa, e aí dessa forma o seu apetite diminuiria e você comeria, somando os pequenos lanches, seis oportunidades para comer hipocalóricas, na soma desses pequenos lanches, você uma quantidade menor de calorias do que se comesse como antigamente, 2 ou 3 vezes por dia. Então, é muito perigoso, nós médicos, a gente não faz nada para machucar ninguém de propósito, né? A gente faz o nosso juramento lá, a primeira coisa que a gente promete é não fazer mal. Mas, infelizmente, esse tipo de afirmação baseada em um senso lógico, muitas vezes quando a gente testa em seres humanos, não funciona, né? E a gente tem visto que usar as calorias como uma fonte de, assim, como o principal mecanismo para justificar tanto o ganho de peso quanto o emagrecimento e se preocupar em comer de 3 em 3 horas, na prática não funciona. E se a gente for pensar lá no passado também, que é muito importante, é lembrar de como a gente chegou até aqui, né, com os nossos ancestrais, bastante importante lembrar que a gente não tinha domínio dos alimentos, né, a gente vivia às custas da natureza e a gente vivia com essa insegurança constantemente. Quem conseguisse mais acesso à comida sobrevivia, mas não era algo que era frequente e disponível o tempo todo. Então, é importante lembrar que os nossos genes continuam os mesmos. A gente sobreviveu e a gente vingou, né? Essa palavra é muito boa, falar vingou. A gente vingou num meio totalmente hostil, em que os alimentos não estavam sempre disponíveis, e a gente tem mecanismos fisiológicos totalmente adaptados a esses períodos de alternância entre escassez e abundância de alimentos. O problema é que esse mecanismo ele foi esquecido e parece que é um mecanismo exótico, né? Hoje em dia, se você falar que pulou o lanche da tarde, você já está se sentindo mal, pensando em compensar as calorias do jantar, porque você foi deprivado de uma refeição. Então, essa falta de memória de como a gente chegou até aqui, do ponto de vista evolutivo, ela está trazendo um grande prejuízo para a população que está no estado superalimentado. Então, os genes continuam os mesmos, mas o nosso ambiente mudou completamente. Então, a gente mudou de um ambiente com escassez e insegurança em relação a alimentos para um ambiente onde existe uma oferta absurda de comidas hiperpalatáveis que não existiam na natureza, na sua forma original, disponíveis o tempo todo, e a gente não está sabendo lidar com esse novo ambiente. Temos a mesma genética, porém, lutamos com dificuldades totalmente diferentes do passado. Então, acho que é uma combinação de fatores que nos trouxe até aqui. Eu acho bem interessante você fazer esse panorama mais geral, né? Porque a gente acha hoje que a população acha que o jeito que a gente hoje trabalha, que a gente se alimenta, que a gente vive, é como se fosse há 3 mil anos assim, né? E, na verdade, essa forma de comer de 3 em 3 horas, ela é muito recente, né? O homem da pré-história, é o que você falou, né? Ele tinha alimento 1, 2 vezes por dia no máximo, geralmente uma. E se você vai ver até os romanos, eles até evitavam, né, comer 2 vezes por dia, eles achavam que isso deixava eles cansados, despreparados para a guerra, né? Então Eles bem também interessante. achavam que a digestão era um processo ativo. Então, eles achavam um absurdo a gente digerir, por exemplo, no meio do trabalho você comer alguma coisa, sendo que você não ia ter tempo para digerir esse alimento. Então, não fazia sentido para eles, mais uma vez, senso comum, né, daquela época, eles não podiam fazer atividades laborais enquanto estavam digerindo os alimentos. Então, importante mesmo a gente pensar desse ponto de vista. E é engraçado que quando você vai conversar com as pessoas e fala que você está fazendo algum tipo de jejum intermitente, e a gente vai chegar nas classificações,
as pessoas acham um absurdo, é o que você falou, né? Acho que parece que a população ela tem um medo hoje inerente ao jejum, né? Parece que é o que você falou. Se pular uma refeição, vai desmaiar, vai se sentir mal. Quando eu conto para meus pais, ou mesmo quando eu contei para minha esposa que eu fazia jejum, nossa, parece que está acabando o mundo. Não, você vai ficar fraco, você não. Então, é normal para quem está começando a entrar nessa estratégia ter um pouquinho de estranhamento social ao seu redor, a não ser que você tenha contato apenas com pessoas que vivem assim, o que é difícil hoje em dia, né? Porque não é o senso mais prevalente na população. Pois é, Giovanni, mas sabe o que eu acho engraçado? Nós, você de um âmbito, né? É um mistério assim, eu lembro que eu pensava, poxa, como um cirurgião consegue ficar tanto tempo sem se alimentar? Será que faz bem para ele? Porque eu sempre fui atrás de nutricionistas, eu cuidava da minha saúde, me preocupava mesmo, e elas me falavam, olha, você precisa comer de 3 em 3 horas. Eu falava, olha, mas eu fico em cirurgias, eu era residente, eu fico em cirurgias super longas, o que eu vou fazer? Ah, leva uma garrafinha, coloca whey, e na hora que você puder, pede para sair para beber água, põe a garrafinha lá, tal, e toma sua proteína, porque você não pode ficar sem se alimentar. E eu achava difícil, desagradável, e sempre ficava preocupada com os meus colegas. E é um senso comum, né, que a gente realmente acredita, não é por mal. A gente foi educado dessa maneira e não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o jejum intermitente e tal, lá no hospital, todos os hospitais que eu trabalhava, era tanto comentário um pouco cínico mesmo, sabe? Falando assim, ah, nossa, vai ficar em jejum. Eu falava, meu querido colega, né? Eu tinha um bom relacionamento com cirurgiões. Eu falava, ó, você ficou nessa cirurgia de 10 horas aí, você parou para comer? Não. Eu falei, então, jejuou. Cirurgião deveria ser, assim, a população que mais entende sobre jejum, né? Mais natural de entender. Todo mundo que já passou pela residência médica, uma formação bruta, passou horas e horas e horas em jejum e não morreu de hipoglicemia, né, Giovanni? Exato. Eu estou tentando converter alguns, viu? Alguns eu já consegui, outros ainda estão um pouquinho com o pé atrás. Existe uma definição clássica de literatura, o que vocês costumam usar no dia a dia, de quais são os tipos de jejum intermitente até um certo número de horas? Quais são os tipos de jejum, assim, as estratégias de jejum? Curto prazo, longo prazo? Como é que é a classificação Então, de Giovanni, vocês? essa é uma ótima pergunta, e aí eu vou falar bem sincera. Eu gosto muito de classificações, elas me deixam tranquilas e acalmam o meu coração. Então, eu vivo procurando. Não existe consenso, então, infelizmente, em algumas revisões sobre jejum, é uma bagunça completa, eles misturam vários tipos de estudos com vários tipos de protocolo, porque existem várias maneiras diferentes de jejuar. Eu vou falar a classificação que para mim faz mais sentido, mas não existe assim uma classificação estanque que todas as pessoas respeitem. Um jeito fácil de dividir o jejum é o seguinte: até 24 horas a gente considera janela restrita de alimentação, porque teoricamente você está comendo uma vez por dia e está usando os seus estoques referente à última alimentação que você teve. Normalmente, para uma dieta, para uma SAD, né, o Standard American Diet, que é a dieta que todo mundo segue, da pirâmide alimentar, você leva até 24 horas para usar os seus estoques de glicogênio. Então, a gente pode classificar esse primeiro tipo de jejum como janela restrita de alimentação dessa forma. Até menos de 24 horas a gente chama de janela restrita. Em inglês, para os médicos que estão nos ouvindo, existem dois termos em sigla: Time Restricted Eating, TRE, e Time Restricted Feeding, TRF. Essa diferença nem muita gente sabe, mas Time Restricted Eating a gente usa para humanos, né? E Time Restricted Feeding a gente usa ou para estudos que você fornece a alimentação controlada ou para animais, em gaiolas. Então, tem essa diferença. Aí a gente prossegue para o próximo jejum, que são os jejuns, eu gosto de chamar de jejum intermitente esse mesmo,
que você fica ou um dia sem comer, né, o alternate day fasting, jejum em dias alternados, você um dia se alimenta, um dia não se alimenta. Então, o verdadeiro seria, na verdade, 36 horas, né, que a gente fica um dia inteiro sem comer e vai comer só no dia seguinte, dá mais ou menos 36 horas. Então, depois das 24 até mais ou menos 48, a gente classifica como jejum intermitente mesmo. São jejuns intermediários e essa frequência você repete com a intermitência que convier de acordo com o protocolo que você for usar. Já mais de 48 horas, na verdade, acima de 3 dias, a gente costuma classificar como jejuns prolongados ou short-term fasting pelo Walter Longo, que é o pesquisador italiano mais reconhecido no mundo por estudar jejuns intermediários. Ele mesmo não gosta do termo jejum intermitente, ele gosta de chamar de short-term fasting, esses jejuns. E a partir de entre 3 e 7 dias, a gente começa a chamar de jejuns prolongados. E aí, dentro da classificação dos prolongados, o que é importante saber? Em média, os jejuns são feitos de 7 dias, 14 dias e 21. Mais do que isso, não tem muito estudo na literatura, tem só os da década de 60, década de 70, e eles eram feitos sem muito cuidado, não existia termo de consentimento e nem muita preocupação com segurança. Então, esses protocolos que vão muito além de 14 dias, eles caíram em desuso e não são muito usados, né? Mas seriam estendidos, bem prolongados mesmo. Então, existem várias classificações diferentes. Eu acho que separar entre janela restrita, jejum intermitente e jejum prolongado fica mais fácil de separar. Não sei se ficou claro. Não, ficou bem claro, mas muita gente acaba se referindo ao jejum para comer uma refeição por dia como jejum intermitente. Então, o jejum intermitente, por definição, seria um pouquinho mais prolongado, né, de 36 horas. Sim, na verdade, passou de 24 horas, você já pode considerar intermitente. Tá. Eu, para facilitar, assim, no dia a dia, no meu Instagram, porque isso já é um pouco mais complexo para a população geral, né? Então, eu falo jejum intermitente como um umbrella, né? Um termo que junta vários termos juntos. Mas se a gente for ser chato mesmo e quiser classificar, e eu acho muito importante a gente classificar, porque tem muita diferença assim, se a gente for enxergar o jejum como dose, eu como anestesista me sinto confortável pensando assim, a dose faz totalmente a diferença, né? Desde Paracelsus sabemos que a dose faz o veneno. Então, faz muita diferença classificar direito. Mas, infelizmente, para vocês terem uma ideia, até jejum em dias alternados, por exemplo, que é um dos mais estudados na literatura, como jejum intermediário. Os jejuns em dias alternados, o ADF, ele pode ser feito tanto com 0 calorias, quanto com 500 calorias por dia. Então, eles consideram o jejum como 500 calorias. Então, assim, tem muita imprecisão nos termos. Teoricamente, se a gente fosse ser chato mesmo para classificar bem os estudos, a gente não poderia considerar esses estudos com 500 calorias como ADF. A gente teria que falar que era com poucas calorias, né? Hipocalórico alternado. Mas, perfeito, infelizmente, vai tudo no mesmo, sabe, no mesmo saco, assim, é difícil analisar o poder do jejum, porque as doses não estão padronizadas, é bem difícil. E é o que você falou, né, na rede social, na internet, às vezes a gente quer transmitir o conhecimento, a gente tem que tentar simplificar, né? Sim. Você comentou do glicogênio, e eu queria que você explicasse, porque isso é um aspecto que eu acho muito, muito interessante, e que às vezes as pessoas não conseguem entender qual que é a teoria por trás do jejum intermitente, né, em relação a o que você está usando de substrato energético. Eu queria que você desse uma pincelada para a gente, porque eu acho que isso ajuda a desmistificar o jejum e a motivar as pessoas a entenderem, às vezes se motivar a tentar um jejum, né, que a gente vai comentar mais para frente como tentar começar isso, mas acho que é algo que, quando as pessoas entendem, elas ficam um pouquinho mais motivadas e mais interessadas no tema. Sim, com certeza. Principalmente médico, né? Quando a gente explica a fisiologia,
Poxa, foi estudado na década de 60, né? Graças ao George Cahill, a gente tem gráficos para mostrar como que funciona a nossa partição de fuel, né? De combustível. Então, a gente tem, são os hormônios que principalmente determinam isso. A gente tem o estado alimentado, no estado alimentado a gente digere os alimentos e nessas primeiras horas a gente usa a energia diretamente desse alimento que foi digerido. O que não é utilizado na hora, a gente tem a insulina lá para nos ajudar a levar a glicose para dentro das células e tudo que não foi utilizado é guardado de uma maneira simples e fácil em glicogênio hepático e muscular. Né? Para a gente usar como combustível depois que fica armazenado, depois de mais ou menos 6 horas que a gente comeu a última refeição, a gente não tem mais glicose sobrando ali suficiente, então a gente começa a usar os nossos estoques de glicogênio. Lembrando que a gente tem, se comer uma dieta rica em carboidrato, então, assim, o que eu estou falando aqui é mais ou menos baseado, não tem como ser super preciso de quantas horas você leva para queimar gordura, quantas horas leva para queimar o seu glicogênio, depende das suas refeições anteriores, porque a gente tem um limite para guardar glicogênio, e é um limite pequenininho, que são só 2.000 calorias. Então, dependendo da sua dieta, você pode levar até 24 horas para guardar, para gastar todo esse estoque de glicogênio do excesso de alimentação que você provavelmente, se não sabe sobre o jejum, deve estar levando, que é a vida normal, natural. A gente tem estudos mostrando que come-se até 6 vezes ao dia, no mínimo, né? A nossa geração atual. Então, a gente tem esses primeiros estoques de glicogênio aí para serem usados. Lembrando que é uma quebra simples, covalente, a gente consegue usar essa glicose, então, apesar de você não estar comendo nada há mais de 6 horas, você ainda está usando a glicose como sua principal fonte de energia. Então, isso também é um mito importante, né? Já começa por aí, acho que é o mais importante para a gente falar, porque como eu tenho muitos pacientes no consultório que vêm de nutricionistas que assustam os pacientes sobre, você precisa de glicose, o seu cérebro e tal, sim, a gente realmente precisa de glicose. Dependendo do seu caso, até nas primeiras 24 horas você vai estar usando só glicose como principal fonte de energia, é verdade, só que você não precisa da glicose dos alimentos, porque a gente tem o fígado para isso. O fígado, ele é a nossa manutenção, ele dá a nossa dose, como que eu posso dizer de um jeito fácil? É uma infusão contínua de glicose. Então, se acabou o seu bolos da alimentação, você tem a infusão contínua de glicose, que é o fígado como provedor que dá a regulação do seu açúcar. Então, não, você não vai ficar com hipoglicemia por não comer. O fígado serve para isso. A gente sobreviveu assim, graças a ele estamos aqui. E aí, vamos supor que você está ocupado, terminou um plantão, fez uma cirurgia longa, não comeu nada no plantão e resolve ir para casa porque está cansado demais, chega em casa, dorme. Residência, história de nossas vidas. De repente, você percebe no dia seguinte que ficou 36 horas sem comer. Então, o que aconteceu? Você preferiu dormir. Por que você não morreu de madrugada? Porque depois que a gente gasta o nosso estoque de glicogênio, a gente tem um mar infinito de gordura acumulada que pode ser usada como fonte de energia. O que é importante saber? Enquanto nós temos glicose sobrando em excesso no nosso sangue, no pós-prandial, ou enquanto a gente tem um estoque cheio de glicogênio, a gente não vai usar nossos estoques de gordura, porque dá mais trabalho, a gente precisa estar com a insulina baixa, uma série de fatores. Então, preciso entender que depende de como você se alimentou na noite anterior, mas a gente tem essa ordem, a gente começa a queimar o glicogênio, que é o estoque rápido, e depois começa a queimar gordura armazenada. Tem o período intermediário, que eu não sei se você quer que eu fale sobre isso agora, não sei o quanto você quer aprofundar aí, mas tem o período intermediário que a gente usa aminoácidos como fonte de glicose. Aí você que manda, Giovanni. Eu acho que é só importante que agora você chegou num ponto que, para quem estiver ouvindo nesse momento o episódio do podcast, vai estar o olho brilhando, né? Peraí, ela falou em gastar gordura, como é que faz para gastar gordura? Então, pelo que você disse, a gente primeiro gasta a glicose que a gente ingeriu, a partir do momento que a gente entrou de jejum,
essa glicose em algum momento ela acaba, e aí o organismo começa a fazer uso da glicose que está no nosso tanque de reserva, que é o fígado, na forma de glicogênio. E o glicogênio vai sendo transformado em glicose, e a partir do momento que essa reserva acaba, só aí, né, que tem esse período intermediário do uso de aminoácidos, mas é só aí que começa, então, a se usar a gordura como fonte de energia, né? E muita gente não sabe que as células do nosso corpo, a maioria delas, né, consegue usar a gordura como fonte de energia, e como eu já vi até em algumas entrevistas suas, você deixa bem claro que o nosso corpo, desde que a gente faz essa alimentação de 3 em 3 horas, a gente simplesmente destreinou o nosso corpo, as nossas mitocôndrias, as nossas células, a usar a gordura, porque simplesmente a gente fica injetando glicose no sangue através da comida de 3 em 3 horas, então o corpo nem lembra direito, tem que ser relembrado que ele sabe usar a gordura como fonte de energia. E eu gosto também de um exemplo que o Rodrigo usa, que ele fala sempre que o Bomeni usa, que ele fala que a glicose é como se fosse os gravetinhos na fogueira, e a gordura é como se fossem as toras maiores, né, de diâmetro maior. Então, a glicose a gente come, logo depois a gente já está com fome de novo, porque já usou aquela energia, já consumiu, já acabou. A gordura não, ela fica sendo usada por um bom tempo, né? Exatamente. Um jeito fácil de falar também, que esclarece bastante, é saber que a gente é flex. A gente é flex, a gente usa 2 combustíveis, a nossa mitocôndria sabe fazer isso, só que a gente se trancou há tanto tempo prolongando nesses hábitos de comer bastante, várias vezes ao dia, ainda a gente dorme mais tarde do que dormia antes, come até a hora de dormir, acorda cedinho para trabalhar e já toma o café da manhã para sair de casa. Então, a gente, até o período de sono que a gente preservava como o período que a gente contrabalanceava o estado alimentado, a gente reduziu. Então, a gente deixou de ser flex. E aí, estendendo esse raciocínio, fica fácil entender até o que é síndrome metabólica, porque se a gente usar, somos flex, e aí a gente fica só usando um combustível, que é a glicose, que é o rápido, a gente começa a ficar inflexível. Inflexível é um jeito de explicar a síndrome metabólica. Síndrome metabólica é uma pessoa que está presa no modo armazenamento de gordura, que ela só sabe usar a glicose como fonte de energia e vai estocando gordura ao longo dos anos. Então, a gente consegue entender por que tem tanta gente no modo armazenamento. Hoje em dia, você olha no supermercado, pode olhar a fila de banco, supermercado, não tem quase pessoas magras. Está todo mundo, pelo menos, com gordura em volta da região abdominal. E não são os obesos só, porque a gente, ao longo desses últimos anos, né, a gente sempre se preocupou só com a obesidade, achando que o problema é a obesidade. Mas não. O acúmulo de gordura na região abdominal também afeta pessoas magras, e elas não cuidam tanto da saúde porque acham que porque são magras não tem nenhum problema. Mas esse modo armazenamento, ele traz uma série de consequências que vão muito além da obesidade. E é por isso que é tão importante a gente divulgar esse tipo de conceito, para a gente ver que esse senso comum está realmente levando o mundo para um lugar onde nunca esteve antes, né? De aumento de incidência de síndrome metabólica, de hipertensão arterial, de diabetes tipo 2, de gordura no fígado, e tudo isso porque a gente está preso no modo queima de gordura, queima de açúcar, no modo inflexível. Então, a gente precisa mesmo treinar nossas mitocôndrias e relembrá-las que somos capazes de queimar gordura, desde que não comemos, não passamos a comer de 3 horas do jeito que a gente está fazendo atualmente. Perfeito. Acho que com essa explicação fica mais clara para o público médico e também para o público leigo, né? Tem bastante leigo que ouve o podcast, que na verdade ninguém vai desmaiar de hipoglicemia, a não ser que seja uma pessoa que esteja usando alguma medicação, né? A gente vai entrar em exceções mais para frente, mas que o jejum é uma metodologia, um método seguro, né? Que ninguém vai morrer por causa de jejum. O máximo que pode acontecer é perder peso e começar a queimar gordura depois de um certo tempo, que acho que é uma coisa que todo mundo quer, né?
Agora, Maria, eu Sim, não só é separei... seguro, como é natural, como Exato. estamos adaptados a isso, evoluímos assim, e, mais importante ainda, o nosso corpo não está adaptado a ficar superalimentado. E está todo mundo vendo, hoje em dia, quantos problemas surgem da alimentação, quantos problemas inusitados surgem da alimentação. Então, essa é uma cultura que a gente precisa mudar. E para mudar uma cultura, a gente precisa repetir aos quatro ventos como é importante lembrar do passado, né? Para tudo. Se você vai, por exemplo, estudar investimento, um cara que não estuda história, ele é um péssimo investidor, né? Ele não sabe prever nada do mercado, não sabe nem perceber que o mercado não é possível prever, mas usar a história para a gente aprender é muito importante. Então, esquecer do passado tem feito muito mal para a gente. A gente ficou preso na década de 70 para cá e acha que o nosso padrão alimentar sempre foi assim, né? Basta conversar com como os nossos avós viviam, os nossos bisavós, para perceber que, nossa, faz muito pouco tempo que ficou assim. A indústria foi muito cômodo para a indústria essa mudança cultural e eles conseguiram colocar uma necessidade dos produtos deles na parte intermediária das alimentações. Então, ficou tão arraigado, tudo tão perfeito, que é difícil sair dessa matrix, né? Então, é importante a gente falar disso. Perfeito. Agora, eu vou te fazer uma pergunta difícil agora, hein, que eu separei Pode aqui. fazer. Bom, você tem contato com muitos endócrinos, que eu também conheço, né, que são fortes defensores da dieta low carb, com baixíssimo índice de carboidrato, que hoje vem se mostrando como a dieta realmente mais benéfica para combater a síndrome metabólica. E a minha pergunta, na verdade, não precisa ter pode ter uma resposta em cima do muro ou uma resposta intermediária, se você quiser, mas a minha pergunta é, na sua opinião, de especialista que trabalha tanto com dietas, diferentes tipos de dieta e com jejum intermitente, o que você acha que é mais importante? O jejum intermitente em si, o tempo de jejum, ou o que você come naquela janela que você tem para comer? Eu acho que, sem dúvida, é o que você come na janela. Sem dúvida. O problema é, eu imagino, assim, eu gosto de ter umas imagens para ficar mais claro o que a gente fala, principalmente num podcast sem vídeo. Síndrome metabólica é uma colher que já está entortada. Então, você pensa que o talher já está torto, né? Síndrome metabólica é fruto de anos de hiperalimentação, não é de qualquer coisa, né? Porque ninguém desenvolve uma doença relacionada à alimentação comendo salmão e brócolis. Ninguém. Então, ou você abusou de cerveja, ou você abusou de comida processada, seja açúcar, seja pão, seja macarrão. Não importa o que, mas foi comida processada em excesso, ou álcool em excesso, ou uma combinação dos dois. Então, a síndrome metabólica já é uma colher entortada para um lado. Para desentortar essa colher, você precisa fazer mais esforço do que só prevenir que a colher entorte. Quando essa colher já está torta, só tirar a comida processada muitas vezes não é mais o suficiente. Então, você adoeceu por conta da comida processada. Mas, se você não tivesse comido comida processada, provavelmente essa colher não teria entortado, mas ela já entortou. Então, é outra realidade. Então, essa pergunta eu acho muito importante ser feita para quem, né? Então, para uma pessoa que já entortou a colher, eu não acho que restrição de carboidrato sozinha também seja o suficiente para muitos graus de colher torta, de síndrome metabólica. Eu acho que a combinação dos dois é fundamental, sim, porque existem pessoas que usam, né, a comida como um alívio para as emoções, que mesmo em qualquer dieta dá para a gente engordar. Até na dieta cetogênica, né? A dieta cetogênica, para quem não sabe, é uma dieta que restringe carboidratos a 20, 30 gramas por dia, ao máximo, e o restante é feito com base em basicamente gordura e proteína. Dá para engordar com qualquer dieta, inclusive com cetogênica. Se você come sem parar, come várias vezes ao dia, e aí alimentos que são saudáveis, nuts, né? Bastante caju, castanha do Pará, queijo, são alimentos saudáveis, pouco processados, não processados, e mesmo assim
muito calóricos. Pasta de amendoim, que é uma delícia também. Então, assim, só a dieta eu também não acho que seja o caminho. Realmente, eu acredito numa combinação dos dois, e muitas vezes é muito individual essa combinação. Tem pessoas que seguem a dieta cetogênica super tranquilos, regularam a fome com ela e não usam a comida como fonte de alívio para emoções. Para essas pessoas, elas não precisam se preocupar muito com jejum. Já para outras, o jejum pode ser a porta de entrada. Então, eu acho que ambas são extremamente importantes e, dependendo do grau, não dá para ficar só com uma das alternativas. Então, é quase uma resposta em cima do muro. Não sei o que você achou da minha resposta, mas gostaria de ouvir sua opinião também. Eu acho que você deu a resposta perfeita, na verdade, porque a gente se vê muito hoje, né? O que eu vejo muito nas redes sociais é aquela pessoa que se apega só ao que ela faz, né? Ou só o que ela se tornou especialista e por uma questão às vezes de ego, né? Isso não estou falando das pessoas que são próximas nossas, porque eles são bem longe disso, né? Mas a gente vê que a pessoa vira uma defensora de certa terapia, e a pessoa fica cega, né? A importância de outras coisas. Então, dá para ver que você trouxe uma resposta do ponto de vista prático e uma resposta individualizada, né? Você vai conseguir identificar em alguns pacientes aquele paciente que vai se beneficiar mais de uma dieta cetogênica com pouco jejum ou com menos jejum e aquele que não, que na verdade vai precisar de um jejum maior, independente do tipo da dieta, né? Sempre pesando a importância das duas coisas. Também não adianta fazer uma refeição por dia, talvez baseada 100% em carboidrato. Acho que Batata frita e Coca-Cola normal. exato. Então essa não é a saída para quem está ouvindo, viu, pessoal? Você ficar sem comer 16, 18 horas por dia e comer 4 cheeseburgers, 5 quilos de batata frita e uma coca normal não é a saída para perder peso e virar saudável. Então a pergunta era exatamente para provocar esse tipo de análise, né? Para as pessoas não acharem que também só o jejum é a solução para tudo, Sim. independente do tipo de dieta, né? Longe disso. Não, e você sabe, Giovanni, isso é um desabafo também que foi muito importante para mim, porque quando eu comecei a fazer low carb, cetogênica, eu fiquei assim naquela fase que você fica completamente obcecado e acha que todo mundo tem que fazer e que é a única saída, né? Então, quando eu fui para Toronto, eu ainda estava nessa. Eu achava que era o único jeito. Então, foi muito bom para mim ver os pacientes do Dr. Fung, porque ele atendia lá numa clínica que tinha pacientes do bairro lá daquela região, que era um bairro de imigrantes, a maioria imigrantes orientais, vietnamita, cuja base da alimentação deles é arroz. Então, assim, eles não faziam dieta cetogênica, né? Apesar do tempo todo a Megan lá, o Dr. Fung, preconizar a dieta cetogênica, a dieta low carb, tem algumas culturas que, assim, simplesmente nunca vão conseguir comer uma dieta cetogênica perfeita. Então, eu acho que é muito importante a gente não focar só no que é perfeito, né? Porque o que é o perfeito? O que é o melhor para um diabético hoje em dia? O melhor que a gente pode oferecer de tratamento é uma combinação de dieta cetogênica com meal time, pelo menos, né? Dividir as refeições e não ficar beliscando o dia todo e tal, ou combinar com um jejum grande, maior, né? Mas é muito importante colocar o pé no chão e ver que a gente precisa ter uma realidade. A pessoa não vai ser perfeita. A gente vive num mundo que é o tempo inteiro com comida processada à nossa volta. A cultura inteira é baseada em comer. Então, se a gente ficar naquela cobrança de perfeição também, de seguir a dieta cetogênica à risca, de nunca comer errado, de não posso errar, não posso sair, boa parte das pessoas vão se sentir derrotada e abandonar na primeira saída do script. Então, o jejum também é uma combinação que traz bastante liberdade, na minha opinião, em termos práticos, sabe? Ah, nossa, comi um monte ontem, fui no churrasco, comi um montão de carne, bebi, no final teve brigadeiro. Tá, fiquei sem fome. Você terminou esse churrasco, você vai ficar sem fome até o dia seguinte, com certeza. Mas se você tem aquela ideia que, nossa, só pode fazer se for perfeito e não pode fazer jejum e tal, você ia comer sem fome
porque tem que comer direito ou voltar para a dieta. Então, sabe esse pensamento um pouco obtuso de achar que existe só uma saída? Não existe só uma saída, nem só o jejum, nem só a dieta, mas eu acho que quanto mais a gente aprender que a gente tem ótimas opções, que estão longe da comida processada e longe da perfeição também, fica mais fácil e mais leve manter o estilo de vida saudável. Porque eu, por exemplo, eu não sou do tipo, nas redes sociais, né, que vende uma ideia de perfeição, de fazer dieta 100% cetogênica, de comer tudo perfeito. Eu tomo meu vinho, eu tenho uma vida muito mais tranquila em termos de cobrança, porque eu tenho o jejum como arma também, sabe? Então, eu acho que esse lado foi muito bom eu ter ido e visto pacientes que não seguem completamente a dieta cetogênica se beneficiando de jejum. Mas aí cabe lembrar que, para esses, a dose de jejum tem que ser um pouco maior mesmo. É muito legal saber que a dieta, independente se é cetogênica ou não, que o jejum pode ser usado como exatamente como uma contrapartida, né? Uma balança. O dia que acabou exagerando ou que saiu da dieta, talvez aumentar um pouquinho o jejum, né? Isso é bem interessante porque traz essa flexibilidade mais para a vida como ela é, né? Que Sim, com certeza. Acho você que nunca ia prescrever uma. é muito diferente artigo e livro de vida Exato. real. Por isso que eu não abro mão de ter os pacientes comigo, porque a gente aprende muito assim. A gente tem que ter humildade e flexibilidade mesmo para entender que cada pessoa é de um jeito e existem muitas maneiras de sair dessa cultura terrível da hiperalimentação que a gente acha que é normal. Não é um caminho só. É muito interessante esse exemplo que você deu dos vietnamitas, porque você propor uma dieta com baixo carboidrato para eles, ou zero carboidrato, é praticamente pedir para eles largarem o estilo de vida deles enraizado, né? Que nem você pedir Exatamente. para um Buda parar de fazer o que ele faz, né? Então, é bem interessante. Você já citou alguns exemplos, mas eu queria que você dissesse para quem está ouvindo, primeiro, para quem que a estratégia de jejum intermitente, para quem que ela é uma ótima opção, além dos diabéticos tipo 2? E na sequência, que você desse uma pincelada de para quem que não deve fazer o jejum intermitente, né? Jejum intermitente usando aquela definição de guarda-chuva aqui, né? Sem expor exatamente o número de horas de jejum, mas para quem que a dieta é ótima e para quem são as populações hoje que vocês enxergam que não deve ser feito ou deve ser feito com muito acompanhamento muito de perto? Sim, então, dos que são das indicações mais tranquilas e certeiras, sem dúvida, todas relacionadas à hiperinsulinemia. Então, excesso de insulina, como gordura no fígado, que é assim, a gente tem muitos estudos legais saindo agora, mostrando como a gente vai revertendo a gordura no fígado progressivamente, tanto low carb quanto jejum. Síndrome dos ovários policísticos, lembrando que não são todas as pacientes que têm síndrome dos ovários policísticos que têm hiperinsulinemia, mas para todas que têm hiperinsulinemia, e para isso você precisa investigar, né? E infelizmente todo mundo pede glicemia de jejum e glicada, mas não pede insulina em jejum, que é importantíssimo para a gente conseguir ajudar os pacientes precocemente. Então, ovários policísticos, se tiver o componente de hiperinsulinemia, obesidade, sobrepeso, famílias com um histórico importante de diabetes tipo 2, com qualquer acúmulo de gordura na região abdominal, até pessoas com uma fome infinita, quem se sente com fome o tempo inteiro. Também tem um sintoma muito legal, que se você está escutando e tem, que é a hipoglicemia reativa, são aquelas pessoas que comem e não dá 2 horas, elas começam a tremer, se sentir mal, ficarem até ansiosas ou agressivas, precisarem comer. E se você está preso nesse ciclo de fome, tremor, uma sensação de hipoglicemia, mesmo que você pique o seu dedo e não esteja realmente hipoglicêmico, mas a sensação é de hipoglicemia, jejum intermitente é a cura no seu caso, tá? Do mesmo jeito que restringir carboidrato. Então, esses casos, que mais? Na verdade, todas as doenças relacionadas à hipertensão arterial, doença cardiovascular em geral, né? Quem já teve infarto, AVC, tem bastante
cada dia mais a gente está descobrindo doenças relacionadas a excesso de insulina. Então, déficit cognitivo inicial, existe um grande componente da doença de Alzheimer relacionada à hiperinsulinemia. Então, tem vários tipos de indicações de jejum. Também, doenças inflamatórias estão sendo bastante estudadas a respeito dos benefícios. Então, por exemplo, artrite reumatoide, doença de Crohn, doença inflamatória intestinal, que mais? Até asma, tem alguns estudos pequenos, mas muito interessantes sobre redução da inflamação e melhora até do teste de espirometria, depois da prática do jejum de dias alternados. Então, assim, tem uma gama gigante sendo estudada, não só de excesso de insulina, como de doenças inflamatórias e autoimunes. Além disso, contraindicação de jejum formal, pacientes que não têm IMC de peso normal, né? Então a gente costuma orientar que abaixo de 19 de IMC, o jejum está contraindicado, existem outras alternativas melhores. Crianças, adolescentes, gestantes, lactantes, pacientes muito idosos, extremos de idade, né? Os dois extremos de idade. O que mais? Pacientes que usam medicações que precisam ser ingeridas com alimentos. Então, até agora no COVID, com pacientes que estão fazendo os protocolos cheios de antibióticos, vermífugos, etc., fica bem difícil praticar o jejum, então espere o seu tratamento terminar. Pacientes com doença renal crônica, dialítica, doença hepática avançada, para todos esses o jejum não é uma boa ideia. E para pacientes que têm síndrome metabólica, mas que são diabéticos tipo 2, com medicação, pacientes hipertensos, também precisam de acompanhamento médico. Eu esqueci de falar aqui, como contraindicação, que é muito importante, compulsão alimentar, tá? Especificamente, na verdade, bulimia e anorexia. Então, esses são contraindicações importantes. Compulsão alimentar depende muito do tipo, né? Precisa ter o diagnóstico e recomendaria que não começasse com jejum, porque, inclusive, o seu médico provavelmente não vai te atender adequadamente, justamente porque você pratica o jejum. Então, essa recomendação é importante para a compulsão alimentar começar por dieta cetogênica. Você vai ser melhor, inclusive, investigado pelo seu médico e medicado adequadamente se você não estiver praticando jejum. E aí, para finalizar, todos os pacientes que estão em investigação de alguma doença que ainda não tem um diagnóstico, o jejum intermitente, porque, infelizmente, no meio médico, ainda predomina a ideia de que o jejum é prejudicial e pode ser culpado, né, por todos e quaisquer alterações que o paciente venha apresentando. Então, provavelmente, essa pessoa não vai ser bem investigada por estar praticando jejum intermitente. E aí, a contraindicação não vem por conta do jejum, mas vem por conta da condução do caso, da investigação do caso. Então, é bem mais complexo do que parece, né? A gente precisa saber direitinho qual é o melhor momento de começar e de praticar mesmo. Perfeito. Até você falou algumas contraindicações que eu desconhecia, essa dos distúrbios alimentares. Antes de passar para a reta final aqui, que eu sei que a gente está com o tempo um pouquinho escasso, que eu queria dar só uma reta final da parte prática, eu li algumas coisas em relação à autofagia, uso do jejum para tratamento você falou já de doenças inflamatórias, mas tem alguns estudos em relação a câncer. Você queria falar alguma coisa rapidamente sobre isso? Sim, autofagia já rendeu vários prêmios Nobel, né? Então, é algo que todos nós somos capazes de fazer, todas as nossas células são capazes de fazer autofagia, é a nossa maneira é o nosso modo manutenção. O problema é que comer várias vezes ao dia é um grande inibidor de autofagia. E a gente está descobrindo cada dia mais, há anos já, a gente tem muitos artigos legais sobre autofagia, mostrando a importância da autofagia na manutenção
de todos e quaisquer sistemas, todos os órgãos, principalmente cérebro e fígado. Então, é muito interessante a aplicação que a gente pode usar do jejum para a autofagia, porque, ao mesmo tempo que estar no estado hiperalimentado, você inibe a autofagia, o avanço da idade também ocorre a redução da autofagia, né, que é essa nossa capacidade de comer a nós mesmos, autofagos, né, auto nós mesmos e fagos de digerir. Mas calma, gente, comer às vezes pode parecer algo ruim, mas é uma coisa boa, né? A gente, quando não tem nutrientes, os nossos sensores de nutrientes, quando percebem que não existe nutrientes ao redor, você já está há algum tempo sem se alimentar, a gente ativa uma série de mecanismos que não podem ser ativados no estado alimentado. Isso depende de uma regulação fina, de uma cascata enorme que culmina nesse processo de autofagia que garante a manutenção do sistema. Então, proteínas velhas, a gente recicla proteínas que não funcionam mais, a gente usa essas proteínas, a gente digere as proteínas e usa esses aminoácidos. Então, é justamente aquela fase intermediária que a gente não adentrou lá no tempo que a gente fica sem se alimentar, mas é justamente essa fase intermediária da autofagia que a gente permite a autofagia, né? O aumento da expressão desse mecanismo. E a partir dele, por exemplo, exemplos práticos que ajudam a gente a entender. O cérebro é um órgão muito dependente de autofagia. Então, os nossos neurônios que estão com organelas que não estão funcionando bem, já não estão conduzindo o impulso elétrico adequadamente, com a autofagia a gente consegue trocar as pecinhas que não estão funcionando, as organelas, graças a isso. Se a gente não faz isso, a gente vai acumulando proteínas velhas. E, por coincidência, o Alzheimer, por exemplo, a doença de Huntington, a gente está vendo que é justamente um acúmulo dessas organelas nos neurônios que faz com que essas doenças desenvolvam. E, de um jeito muito errado, a gente, nos últimos tempos, vinha buscando drogas que limpassem essa organela. Desculpa, esse acúmulo de proteínas velhas, né? No caso, os corpos beta-amiloides, etc. Mas a gente não pode enxergar os processos de adoecimento desse jeito que a gente vem enxergando, né? Nossa, se acumulou proteína velha, vamos pegar uma droga que vai destruir essa proteína velha. Não, e se a gente deixar o nosso próprio corpo não deixar acumular no primeiro lugar? Então, a autofagia é um processo que a gente ainda está aprendendo muito sobre ele, e depende muito de não estar no estado hiperalimentado. Então, acho que é muito promissora e ela está na base aí de por que será que o jejum apresenta tantos benefícios de rendimento, de cognição e de memória. Então, o cérebro é realmente bastante dependente desse processo e no jejum a gente aumenta a expressão desse processo que é tão importante para a nossa manutenção de saúde mesmo. Talvez, então, até aumente a longevidade e envelheça com mais saúde, né? Sim, eu acho que é difícil falar sobre longevidade estudando humanos, porque a gente vive muito tempo, né? Exato. Mas na maioria dos animais em que se estuda o jejum, a gente encontra um prolongamento aí da vida, e às vezes, não porque é a fonte da alquimia lá de viver bastante, mas porque mantendo os processos de manutenção funcionando e evitando as principais causas de adoecimento precoce, que é justamente não aumentar a insulina, não ganhar muito peso, permitir que o seu sistema de manutenção de comer a si mesmo as pecinhas que não funcionam. Desse jeito, a gente consegue, de uma forma eficiente, ficar longe das principais doenças que encurtam a nossa vida. Então, nesse sentido, é bem fácil de presumir que o jejum possa ser uma ferramenta para a longevidade. Não muito por prolongar a vida, mas por atrasar as doenças crônicas degenerativas que assolam as nossas preocupações atuais na medicina, no adoecimento da população. Bom, eu vou aproveitar que você falou que o jejum emagrece, provavelmente prolonga a vida, eu vivo mais saudável, mais consciente, tá ok. Então, você me convenceu. Como é que eu começo?
Então, é bem legal falar disso, porque para começar, realmente você precisa se preocupar com a sua alimentação, né? Se você comer, se você conseguir tirar essas comidas processadas das principais, do café da manhã, do almoço e do jantar, você naturalmente, a gente tem estudo mostrando que tirando comida processada, você naturalmente já come 500 calorias a menos. Você regula o seu apetite melhor, e aí você consegue começar a parar de comer várias vezes ao dia, porque não era assim que a gente comia há muito tempo atrás. Então, pela dieta é uma ótima maneira. Você para de comer comida processada e, naturalmente, você não vai sentir fome a cada 3 horas. Essa frase que eu vivo repetindo é que um corpo bem nutrido não sente fome a cada 3 horas. Então, para a gente se nutrir, a gente vai precisar começar a comer menos comida processada. E aí o jejum acontece de maneira natural. É uma ótima forma de começar. Então, para quem come de 3 em 3 horas, muito ultraprocessado, você em geral não prescreve no consultório de cara um jejum de muitas horas por dia. Primeiro você corrige um pouco a dieta, depois você passa para o segundo passo, que seria em aumentar o tempo de jejum. Exatamente. Lógico que as pessoas são diferentes, né? Tem alguns pacientes que me procuram justamente por isso, falam, nossa, mas eu me sinto muito bem com jejum longo, mas eu não consigo parar de comer comida processada no estado alimentado. E aí a gente pode até ir para o outro lado, mas em geral eu realmente recomendo, por isso que eu acabei de falar mesmo, cortar a comida processada, limpar a dieta, para aí, naturalmente, o jejum ser mais fácil de ser levado, principalmente porque lembra das nossas mitocôndrias que estão enferrujadas, que elas não sabem que a gente sabe queimar gordura. Esse período de adaptação é realmente muito drástico. Quanto mais viciado em comida processada você for, mais resistente à insulina, mais você vai levar para perceber que você é flex, para ativar o seu interruptor metabólico para queimar a gordura de uma maneira adequada. Isso requer, inclusive, adaptação, expressão gênica, demora pelo menos 15 dias, até 4 semanas para você conseguir queimar gordura de uma maneira eficiente. Então, nessa fase de adaptação, ir muito abruptamente para o jejum não costuma ser uma estratégia muito assertiva, assim. Você vai naquele crash and burn, você bate no muro. Então, o ideal é pegar leve, geralmente pegando leve. Quais são os sintomas de que a gente está prescrevendo o jejum rápido demais? E para aquela pessoa que até está conseguindo começar o jejum, que fala para você que às vezes em algum momento do dia está com um pouquinho de fome, mas ela não queria comer. Existem formas de você combater o sintoma, vai, entre aspas, da fome, sem quebrar o jejum, com algum tipo de alimento ou de líquido, ou qualquer alimento, qualquer líquido sem ser água, você considera hoje em dia na prática uma quebra do jejum? Não, existem várias formas, inclusive eu acho que o jejum só de água não é para o iniciante de maneira alguma, nem tem para quê, né? Porque os benefícios, pensa que a maioria das pessoas busca o jejum para melhorar a resistência insulínica, né? Para emagrecer, para combater a síndrome metabólica. Para essas pessoas, o excesso de comida processada de alimentação é o grande problema. Então, você não precisa do jejum perfeito para ter resposta. Você pode usar, por exemplo, água com gás, gelo e limão espremido. É um baita de inclusive para quem é médico, é um go-to muito bom no hospital, porque acho que é a única coisa que é tranquilo de pedir na cantina, fora o café sem adoçar. E Mas é bom líquidos... para os cálculos renais também. O meu público vai adorar ouvir isso. Ah, é? Porque tem bastante citrato, né? Então combate as pedras também. Ah, bom saber, dessa eu não sabia também. Então, assim, água com gás, gelo, limão, café, chá, água normal. Esses são os líquidos que não têm caloria, que ajudam bastante a disfarçar aquele sintoma de fome, que muitas vezes vai embora só de se distrair, se manter ocupado e ter alguma coisa para beber sem caloria. Fora isso, existem os caldos que a gente costuma orientar em jejuns metabólicos, caldo de ossos, caldo de legumes, que é um caldinho ralo, para quem gosta de culinária francesa, como eu, aquelas receitas de risoto, daquele jeito mesmo, aquele risoto culinário, que é só a água dos legumes, a água que fica, os ossos, que tem um saborzinho muito baixo em caloria, mas que é uma fonte ótima de nutrientes, de sal
e ajudam bastante a passar pela hora do almoço, por exemplo, se você não ia almoçar, tomar só um caldinho de ossos de legumes. Então, essas ferramentas são extremamente úteis para a gente conseguir colocar o jejum em prática. Então, ficar muito preocupado com o jejum perfeito, muitas vezes nos impede de conseguir realmente praticá-lo com consistência, porque os resultados do jejum, eles não são em doses únicas, né? A gente tem que imaginar que o jejum é um tratamento crônico. Igual você toma o seu remédio diariamente para pressão, você vai praticar algum grau de jejum no seu dia a dia de maneira repetida e consistente. Então, essas ferramentas ajudam muito para facilitar, para treinar mesmo. O primeiro jejum nunca é fácil e os seguintes vão ficando mais fáceis. Legal, dicas bem práticas aí que dá para pôr em prática amanhã, já para quem quiser fazer isso. Lembrando que ela deixou bem clara, né, que o ideal é você fazer sempre o jejum sob orientação médica, até porque o basal de cada indivíduo é um, né, e a doutora May já comentou as contraindicações para quem que não serve o jejum, né, e para quem que se aplica muito bem, mas mesmo para quem é diabético, quem tem síndrome metabólica, que usa medicamento, isso tem que ser feito de forma bem regulada com um especialista como ela. Maíra, antes de terminar aqui, eu queria perguntar se você tem mais alguma dica prática. Quando eu comecei a fazer jejum, eu senti um pouquinho de resistência em casa, até porque, que nem eu te falei, a minha esposa, ela estava gestante até há pouco tempo e agora ela está amamentando, então para ela o jejum intermitente nunca foi uma opção. E Sim. A primeira vez que eu falei para ela que eu estava fazendo isso, ela já começou a ficar chateada, não vai mais ter aqueles almoços em família, e a forma que eu decidi fazer para conciliar as coisas foi no fim de semana, às vezes, eu tenho o costume de comer uma vez por dia só, às vezes no fim de semana, eu geralmente só janto, mas no fim de semana geralmente eu só almoço, e aí na janta eu como algo muito, muito leve, mas geralmente eu acabo não comendo, mas para ter o almoço em família. Então, acho que isso, você que tem essa vivência extensa de consultório, você tem algumas dicas práticas para como implementar isso numa família em que nem todo mundo vai fazer o jejum ou no dia a dia do trabalho, né? A gente sabe que em muito hospital, em muita empresa, acaba todo mundo tem aquele horário sagrado do café ou do almoço. O que você sente dos seus pacientes aí que trouxeram para você de dica valiosa que você usa de artimanha para facilitar que a pessoa não desista do jejum pelo convívio social? Essa, na verdade, é uma pergunta muito importante. Nem é periférica, ela é, na verdade, central, porque nós, seres humanos, precisamos do social, né? A gente vive assim, a nossa evolução, a gente sempre buscou pertencer a um grupo. E o isolamento, escolher mal os momentos de jejuar, pode te isolar. Então, é muito importante que você tenha uma estratégia de tentar pular as principais, assim, praticar o seu jejum nos momentos que você tiver trabalhando sozinho. Então, qual é a refeição mais importante da sua família? É o almoço, que todo mundo se reúne? Então, você faz os seus protocolos, pula as refeições que não forem o almoço com a família. Mesma coisa fim de semana. Eu, por exemplo, eu nunca faço jejum aos finais de semana. Eu almoço e janto com a minha família. Às vezes não sempre almoço e janto, mas acabo comendo 2 vezes por dia no final de semana e uso essas refeições para fazer o social. Aí no dia de semana, cada um tem o seu esquema de vida, né? Mas geralmente no dia de semana fica mais fácil pular refeições que não são importantes para você. Tem alguns pacientes meus que, não, ao contrário, o almoço de negócios é o mais importante. Então, é lógico que no almoço de negócios você não vai escolher o almoço para pular a refeição, para praticar o seu jejum. Você vai escolher um deles. Então, realmente, essa pergunta é muito boa. Eu recomendo que você faça o jejum caber na sua rotina, e não o contrário, porque o isolamento é o principal motivo que as pessoas largam o jejum. Para surpreender a todos que não praticaram, o jejum acaba ficando fácil depois de um tempo, mas o social não. E se você se isolar, você acaba largando o jejum não porque não conseguia fazer, mas porque se sentiu sozinho nessa.
Então, é por isso que é tão importante ter apoio e escolher bem os momentos que você vai jejuar. Perfeito. Eu te fiz aquela pergunta, né? Como eu faço para aliviar a minha fome? E hoje, lendo essa pergunta que eu tinha elencado aqui alguns meses atrás, essa pergunta não faz nenhum sentido para mim mais, né? Porque a gente acha que vai parar de comer de 3 em 3 horas e vai morrer de fome toda hora, né? E realmente Exatamente. a gente simplesmente para de sentir fome e vê que a gente estava comendo sem fome, né? Ou seja, comendo sem sentido, né? Exatamente. Essa é a real liberdade. A gente acha que comer do jeito que quer, a hora que quer, toda vez que oferece, é ser livre. Mas quando você percebe que, na verdade, você não era nem um pouco livre, você vivia na coleira atrás da comida o tempo todo. Eu brinco que quando o nosso celular começa a descarregar a bateria a cada 3 horas, a gente já quer jogar ele fora, quer comprar outro logo, porque é insuportável ficar com o celular carregando a cada 3 horas. Acaba que os seres humanos estão assim. Isso é super improdutivo, desagradável, ter que ficar o tempo inteiro pensando em comida, onde você vai, o que você vai comer agora, o que você vai comer daqui 3 horas, o que você vai fazer. Então, isso não é ser livre, isso é ser totalmente dependente da comida. E quando a gente percebe isso, a gente tem uma liberdade enorme com a prática do jejum e a vida para de ficar tão difícil, né? De ter que ficar o tempo inteiro pensando aonde a gente tem que ir daqui a 3 horas para arranjar a próxima comida, principalmente se você estiver preocupado em comer bem. Exato. Começa até a sobrar um pouquinho de tempo, né, no seu dia. Exato. Eu queria agradecer de novo a sua participação aqui. Acho que foi uma conversa descontraída em que você trouxe de forma bem clara e para o público, tanto médico quanto leigo, os principais princípios e estratégias do jejum, da onde vem a importância dele, de quão errado a gente tem se alimentado. Acho que isso é indiscutível, né? A gente olha ao nosso redor e tá a população, mais de 50% da população do Brasil está ou com sobrepeso ou com obesidade. Nos Estados Unidos, mais de metade da população já está com obesidade. Então, não dá para acreditar que essa estratégia que vem da década de 70, que é de comer de 3 em 3 horas, vem dando certo, né? Com certeza. Queria agradecer de novo, tá? Eu vou deixar nos comentários aqui, nas notas desse episódio, todos os links para suas redes sociais, inclusive para o site daquele livro que você comentou, Why We Got Fat. Isso, do Gary E Taubes, maravilhoso. exato. Se as pessoas quiserem saber mais sobre você ou sobre o seu curso, onde que elas te procuram? Qual é o melhor lugar para te encontrar? No Instagram ou no YouTube. No Instagram tem até o link para o meu curso, e esse curso eu fiz justamente para quem quer começar e não faz ideia de como. E todas as vezes que a gente começa, a gente esbarra em algumas questões culturais muito difíceis de lidar, e como eu sei quais são todas elas, eu coloquei no meu curso passo a passo para que todas as pessoas que querem praticar, pratiquem com mais tranquilidade. Inclusive, tem a parte social, é uma das sessões do meu curso, é justamente como lidar em todas as situações sociais que eu consigo pensar, tem dica lá. Porque é uma questão de se adaptar culturalmente mesmo. Todos nós somos capazes de praticar. Perfeito. Eu quero saber quando que você abre o consultório em São Paulo, hein? Então, agora com a pandemia, foi muito possível atender. Eu atendo pacientes no Brasil todo por teleconferência, então, sem planos para ir para São Paulo presencial. Tudo bem, mas não tem problema. Eu atendo muito paciente com cálculo renal e hoje eu acredito cegamente que, pela minha prática, a grande causa da formação dos cálculos, que já foi outra preponderância em outras fases da humanidade, hoje a síndrome metabólica contribui muito para isso e espero poder te referenciar alguns pacientes aí que acho que vão ter muito sucesso com esse tratamento que você faz utilizando o jejum intermitente e as diferentes dietas que você usa. Não, com certeza, Giovanni, e os meus também vão para você, porque síndrome metabólica realmente, os rins estão completamente implicados aí com os cálculos e a gente vive lidando com isso no dia a dia mesmo. Muito obrigada pelo convite, é um prazer conversar com colegas de todas as especialidades que estão interessados em
ajudar, né, que a gente consiga reverter um pouquinho do mal que nos foi passado e que a gente veio propagando. Agora a gente está aqui para fazer esse papel de espalhar novos pontos de vista que podem talvez ser mais importantes ainda do que qualquer medicamento que a gente prescreve no dia a dia, né? São informações de qualidade, podem transformar a cultura de famílias, não só dos nossos pacientes individual, né? Então, muito obrigada pelo convite, um prazer poder conversar com você aqui e espero que você apareça no meu podcast, no meu YouTube em breve. O prazer foi te meu. receber lá. O prazer foi meu e com certeza os ouvintes do podcast vão tirar muito valor desse episódio nosso. Obrigada, viu, Giovanni? Tchau, tchau, um prazer. Prazer foi nosso. Bom, essa foi a nossa entrevista com a Maíra Soliani, acho que foi uma entrevista de muito valor. E antes de terminar o podcast, eu queria fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer a Rosana Guiar, que tem interagido no Instagram e deixado várias mensagens interessantes nos nossos posts. A Eli Fernandes, que também deixou uma interação e um elogio no post do nosso último episódio de podcast. Ao Marcos, que também é urologista e fez um elogio dizendo que o nosso podcast transmite as informações de forma bem clara para os pacientes. E a outras pessoas que têm deixado os comentários dentro das plataformas de rede social e também do meu site. Lembrando, para terminar aqui, que esse episódio vai estar dentro do meu site, no www.ourologista.com.br/podcast/episódio 66. Tudo junto, tá? Lá vocês podem interagir, deixar comentários, deixar pergunta, é um prazer responder. E se vocês gostarem, divulguem para conhecidos e não deixem de assinar o podcast, né, de se inscrever para receber semanalmente os nossos episódios. Estamos em todas as plataformas de podcast. Para quem ouviu até agora, um agradecimento e a gente se encontra por aqui na próxima semana. Um grande abraço a todos. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.